1999 foi o último ano em que a Queima das Fitas teve a sua localização no Parque da Cidade. Quem é desse tempo lembra-se muito bem dessas noites, e em 2000 passou então para a Praça da Canção, como agora se realiza. Queria lhe perguntar que memórias é que tem desses anos que confessava há pouco que foram muito difíceis para a Queima das Fitas, não é? Sim, sim. O ano de 98 foi o mais difícil, porque a Queima das Fitas sempre teve uma estrutura de custos assente naquilo que as cervejeiras patrocinavam, não é? E em 98 tivemos um caso inédito, que foi o caso das duas cervejeiras se unirem para evitar fazer uma proposta concorrente, não é? E, portanto, foi muito complicado. Acabamos por, depois de um processo negocial muito, muito difícil, com a ajuda de algumas pessoas, que não posso dizer aqui o nome, porque foi assim um processo um bocadinho complexo, mas conseguimos finalmente chegar a acordo com a Superboc, com valores de patrocínios muito, muito mais reduzidos. Portanto, obrigou-nos a um esforço muito grande na organização, a uma grande contenção de custos, e foi o primeiro ano que efetivamente conseguimos, com estas circunstâncias, chegar a um acordo com as secções, e foi aí que, não sei se mantém esta lógica, foi aí que nós conseguimos de facto criar uma lógica de financiamento das secções em função do desempenho da queima, em função dos lucros da queima. Até esse momento, não sei se tem memória disso, a queima era sempre uma festa que não dava lucro, dava sempre prejuízo, e aí foi o virar dessa fase? A queima foi uma festa sempre organizada por estudantes, portanto, metade dito, não é? Era muito complicado, efetivamente, fazer com que a festa desse lucro. Nesse ano fomos obrigados, de facto, a ser muito rigorosos com as contas, porque corríamos o risco de até não termos dinheiro para cumprir com os nossos fornecedores, não é? E de facto foi o primeiro ano que ela deu um lucro. Não estou a dizer que nos outros anos não desse lucro, imagino que tenha dado alguma coisa, mas de facto foi um ano muito, muito rigoroso nesse aspecto. Não é? Contribuiu também, foi o último ano, mas foi um ano que correu muito bem na festa do parque, sempre cheio, as pessoas com muito interesse em participar, nomeadamente os stands e etc. E, portanto, foi um ano fantástico, muito, muito bom, sem dúvida. Nesse ano, em 99, já se falava que a festa teria que mudar de localização? Como é que... Já se falava. Sim, já era falado. Nós fomos sempre confrontados na altura pela Câmara Municipal que eventualmente aquilo teria que acontecer. Era um dado adquirido e porque havia melhores condições e porque, eu agora rindo-me um bocadinho, não se estragava a relva. Estou a dizer isto porque tivemos ali uma situação engraçada com a relva, com a Câmara Municipal, mas sempre houve, já de há alguns anos, àquela parte havia o interesse da Câmara em transferir a Queima das Fitas para o outro lado. Não é? O parque não era muito danificado, e o que era danificado, a queima sempre suportou os custos. Portanto, nunca entendemos muito bem aquela postura da Câmara Municipal. Acho que era mais, pronto, era uma estratégia da Câmara. Iriam fazer conversão daquele sítio, portanto, na outra margem, e imagino que queriam efetivamente dar uso àquele espaço, não é? Porque em termos de parque, nós nunca, não acho que alguma vez tenhamos danificado o parque ao ponto da Câmara achar que era extremamente essencial alterar a circunstância. E aquilo que, pronto, como disse, nós pagávamos, não é? Portanto, era uma coisa, a Câmara nunca ficava prejudicada, digamos assim. Em termos de cartaz assim, de artistas, a Queima das Fitas durante muitos anos foi conhecida como uma festa de trazer grandes bandas até Coimbra. Que recordações é que tem de alguma banda que o tenha marcado durante esses anos? Eu era uma pessoa, e eventualmente se as pessoas estão a ver isto, especialmente uma pessoa que trabalhou na produção, que era a Rosário Gaspar, eu era uma pessoa que pouco ou nada ligava aos artistas. Eu preocupava-me com as contas, essencialmente. Portanto, a minha fixação era que aquilo corresse tudo bem e que as contas. Sei que, lembro-me na altura que houve
ali algum, não é celeuma, mas havia ali algumas críticas, porque entretanto se contratou os Divine Comedy, acho que era assim o nome, que era, pronto, uma banda já interessante, mas o preço foi de facto algo elevado. Havia sempre esta, como é que eu lhe ia dizer, nós escolhemos o cartaz e havia sempre críticas, e havia sempre aquele que dizia este ano cada vez está pior, e o mais engraçado é que no final da linha, a melhor noite do parque em 99, e de facto foi uma noite estrondosa, foi com artistas portugueses, com os chutes e pontapés, que de facto foi, o parque estava cheíssimo, foi a melhor noite, sem dúvida, e pronto, e não tivemos de trazer ninguém de fora para conseguir isso, não é? Mas pronto, mas eram sempre assim aquelas histórias, já são as críticas e tal. Eu já estou a ver que era o homem das contas, não é? Portanto, aquilo tinha que bater mais ou menos certo. Mas mesmo assim vivia de forma divertida aquela semana ou era assim momentos de alguma pressão? A semana era sempre muito divertida, até pelas peripécias que aconteciam, entre o pessoal que organizava a queima, entre aquelas coisas que aconteciam e que não tinham que acontecer, e depois na altura não tinha muita piada, mas depois à mesa sentávamos todos a jantar e a conversar e a rir, porque efetivamente havia coisas extremamente caricatas, nomeadamente com aquelas exigências dos artistas e com aquele espetáculo todo à volta do artista, aquilo era assim uma coisa... Lembra-se de alguma dessas histórias? Recordo-me de uma, julgo eu não tenho presente o artista que era, mas houve um indivíduo que pediu que queria uma pista de corrida, ou seja, queria correr X quilómetros e no final queria um chuveiro, uma toalha e uma cesta de frutas, acho que era assim qualquer coisa, já não me recordo bem, não me recordo do artista, como disse, eu não retive. Mas havia assim sempre estas coisas assim esquisitas, pedidos caricatos e aquilo depois, enfim, e depois sempre que alguma coisa podia correr mal, corria efetivamente mal, e então aquilo era, passávamos as noites todas a correr atrás do prejuízo, mas aquilo depois no final corria sempre bem, é engraçado, mas tínhamos ali dias complexos, muito complexos. Tem ideia de quantos estudantes é que entravam por noite? Qual é que era assim a procura pelos estudantes na festa? Já não tenho esses números de cabeça. Uns milhares. Hoje em dia a Queima das Fitas também é uma festa que traz muitos estudantes de outros sítios do país. Nessa altura tem ideia que também muitos estudantes de outros sítios rumavam a Coimbra? Sim. Até lhe posso dizer que eu julgo, isto é uma percepção, não tenho dados que confirmem isto. Posso lhe dizer que até na altura era a festa que talvez mais estudantes de fora atraísse. Hoje em dia qualquer universidade ou qualquer politécnico já tem a sua própria festa e, portanto, é mais difícil se calhar o estudante pensar que quer ir passar a queimar Coimbra quando tenho soluções aqui, não é? Sim. Mas na altura havia muitos estudantes estrangeiros, muitos estudantes de outras localidades que vinham para Coimbra, sim, sem dúvida. Para além da semana da queima, no parque também havia toda, portanto, o sarau, o bar. Como é que também era organizar esse tipo de eventos que depois também decorriam durante essa semana? Portanto, eram montes de atividades que vocês tinham que pensar e organizar, não é? Por isso é que havia uma estrutura bastante grande, não é? Havia um comissário para cada uma das áreas, depois esse comissário tinha pessoas que o ajudavam e depois tínhamos a estrutura transversal, a estrutura de logística, a estrutura da publicidade, havia toda uma estrutura que depois suportava estas organizações, não é? E lá está, olha, por falar em histórias engraçadas, lembro-me de estar no Baile de Gala, ter lá ido na bilheteira do Baile de Gala, que era uma caravana assim, um bocadinho esquisita, e os bilhetes acabaram. E, portanto, eu estava dentro da caravana quando os bilhetes acabaram. E aquilo resultou numa revolta na fila que estava ali para comprar bilhete. Eu só me recordo de ter que tirei o colete, pus uma t-shirt, saí por outro lado, depois entretanto houve alguém que me conheceu, desatei a correr, pessoas atrás de mim, pronto, aquilo, era o normal. Sim. Estava-me também a confessar que depois de ter participado como organizador da Queima das Fitas, nunca mais voltou a ir à Queima das Fitas. Sente alguma saudade ou... Não, voltei esporadicamente, mas
achei na altura que estar na organização e depois voltar como participante já não é a mesma coisa. Portanto, e ainda cheguei a ir, fui lá um ano ou outro, rever amigos, nomeadamente de stands que estavam ainda na queima das fitas, mas depois, pronto, também acabei por perder o interesse. A vida também muda, nós também temos a nossa vida profissional, já não temos tanta disponibilidade para a noite e pronto, e nem corpo para tal, não é? Porque no dia a seguir é muito complicado. Exato. E portanto acabei por já não ir, nem acompanhar. E depois também mudou um bocadinho a lógica, os próprios espetáculos da queima, aquela questão das tendas com música alternativa, pronto, aquilo também mudou um bocadinho e pronto, não faz parte daquilo que eu aprecio. Mas é E da maneira como vocês organizavam, não é? Porque a festa também era muito direcionada para os estudantes e para o convívio durante a noite. Sim. Era direcionada para todos conviverem durante a noite. Era algo, havia, como disse, quando falamos por telefone, havia a tradição, toda a gente se encontrar no coreto, todos combinavam no coreto, não havia os telemóveis, não havia localização, não havia... Portanto, era combinar no coreto e esperar e encontrar as pessoas, não encontramos agora, encontramos mais tarde. Era uma lógica diferente e era uma tradição muito engraçada, né? muito boa. Né? Aliás, há pouco perguntou-me por um episódio caricato e eu, na queima de 99, consegui estar ali várias noites sem dormir, portanto, tudo seguido. Na noite em que eu me preparava para dormir, que era na noite de segunda para terça, o cortejo era na terça, e este é o episódio talvez mais caricato que eu tenho da queima, na noite em que eu me preparava para dormir, recebo uma chamada, logo de manhã, eram 9 da manhã, estava eu mesmo preparadinho, recebo uma chamada de lado de um colaborador a dizer que o penico tinha desaparecido, que o penico gigante tinha desaparecido. Do grelo, não é? Exatamente. O penico tinha desaparecido, não se encontrava o penico em lado nenhum, ninguém sabia do penico, e aquilo foi um episódio caricato porque a alternativa foi comprar efetivamente um penico pequeno e o episódio caricato das pessoas a tentarem acertar no penico para queimar o grelo, portanto uma coisa assim. Viemos a descobrir mais tarde que o penico estava no quintal de uma das repúblicas e servia de cinzeiro para a malta que queria fumar, e lá para fora tinha um penico gigante no quintal para fumar, pronto. Mas foi assim um episódio, enfim, daqueles, não é? Eram semanas então que a cama não reconhecia, né? Não, eram semanas muito intensas, mas muito boas. Só para terminar, que memórias, portanto, o que é que recorda desses tempos de estudante também, não é? As amizades, sem dúvida, não é? Aquilo que nós criamos, as pessoas com quem criamos os laços, o vigor que tínhamos na altura, não é? que era completamente diferente, e essencialmente a experiência foi muito boa, para mim foi muito boa e ajudou-me a crescer ali na dificuldade, ajudou-me a crescer bastante, porque aqueles 2 anos foram anos muito intensos, muito duros, muito difíceis do ponto de vista financeiro, e no final tudo correu bem, e no final tudo andou para a frente.